eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu sei e daquilo que eu tenho vivido ou vivenciado sobre este assunto missões, nesses 9 anos que eu estou ali em Luiz Antônio, é o meu primeiro ministério, né? E então toda a experiência pastoral está ali naquela cidade, né? E a outra experiência era como membro que eu tinha. Mas antes de iniciarmos aqui, eu quero convidar vocês a fecharem os vossos olhos, curvarem as cabeças, as frontes. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, abençoa-nos nesse ministério que temos de adorar o Teu nome, proclamar, ó Pai, os Teus feitos. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a adorarmos o Senhor aqui na terra, com intensidade, como os anjos têm feito no céu. Abençoe, ó Pai, a minha vida. Abençoe, ó Pai, o meu conhecimento bíblico, as experiências bíblicas que o Senhor tem me dado. Que eu possa transmitir isto, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo os abençoe aqui nesta manhã. E tudo aquilo que eu falar, ó Pai, que agrada ao Senhor. Que o Senhor não permita esses irmãos esquecerem. E tudo aquilo que eu falar, ó Pai, que não Te agrada, que eles possam esquecer isto, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, quando iniciei o ministério ali em Luiz Antônio, há 9 anos atrás, nós tínhamos um missionário. E ficamos com um missionário durante 5 anos. Nós éramos fiéis nas ofertas e nós não mexíamos naquilo dali. Então, eu fazia missões por obrigação. Talvez a palavra obrigação seja um pouco forte, mas poderíamos mudar essa palavra por responsabilidade, né? Mas não era algo assim que vinha de dentro do meu coração. A igreja a qual Deus me converteu, eu venho da cidade de Uberaba, sou natural de Uberaba, Minas Gerais, e não era uma igreja que eu ouvi muito de missões. E no seminário a qual eu cursei, a qual eu estudei, falava muito de missões, mas no sentido de nós sermos um missionário. No sentido assim, de eu me preparar para ser um missionário, e não como um pastor que administra uma igreja, que leva a igreja a apoiar missões. Não que nesse aspecto que tem que levar o pastor, né, a despertar a igreja para que os missionários vão aonde o evangelho não chegou. Nessa área, a escola onde eu estudei falou muito pouco. Então eu saí dali, né, e sabendo que a igreja tem que fazer missões, mas eu não saí ali com o coração inflamado, com o coração aceso pela obra missionária. Mas depois de 5 anos que eu estava no ministério, a igreja me deu um presente. A igreja falou, meu aniversário final do ano, dezembro, a igreja pegou e falou assim, pastor Olavo, nós queremos te presentear com a conferência da IBRES. E então a igreja nos pagou para mim e a minha família, para irmos na conferência. E justo naquele ano, qual que era o tema? Era missões. E eu confesso que quando eu fiquei animado ali com a conferência, mas quando eu fui ler o tema depois na minha casa, tranquilo, foi um tema assim que não me empolgou muito, missões. Porque na minha mente eu achava que eu já sabia o suficiente sobre missões. E eu não fiquei muito empolgado, confesso para os irmãos. Até que no dia determinado nós fomos para Águas de Lindóia, e quando chegou ali no início daquela conferência da IBRES, eu comecei a ouvir falar sobre evangelismo intencional. Eu comecei a ouvir falar sobre missões. E naquelas conferências foi aonde Deus colocou uma semente no meu coração sobre amor por missões, por eu ser um pastor missionário. E então, quando eu voltei dali,
Um ano depois, o pastor Benedito foi nos fazer uma visita e estávamos falando sobre uma cidade chamada Nova Roma do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E alguns meses depois, eu estava lá com a minha família, sondando o campo, vendo como eram missões, não só lendo, mas podendo ver se os dados da internet, do censo, era real. E então, isto mostra que a semente não ficou ali seca. Não foi uma semente que morreu, mas uma semente que foi crescendo. Desde então, eu já fiz 3 viagens missionárias. E antes da Airbres, eu não tinha feito nenhuma. A nossa igreja, depois deste evento, o ano passado sustentamos 9 missionários. Este ano temos sustentado de 9 a 14 missionários. Porque nós temos alguns missionários fixos e alguns missionários ali que temos a intenção de ajudar, que é quando essas ofertas atingem acima do esperado. Então, a igreja de Luiz Antônio tem abençoado de 9 a 14 missionários. A igreja tem crescido. E esse é um pouco do meu testemunho, porque eu aceitei falar sobre missões. É porque eu vejo que eu tenho crescido, porque Deus tem me dado o crescimento neste assunto, meus queridos. E quando eu falo de missões, porque se eu tivesse ouvindo de missões, a primeira coisa que viria em minha mente é se este pastor está vivendo missões na vida dele e na igreja dele. Então, o que eu hei de compartilhar com os irmãos, sem dúvida, terá a palavra de Deus aqui. Mas precisamos também entender que eu quero trazer bastante experiências aqui daquilo que Deus tem me ensinado e espero que seja bênção na vida de vocês. Então, quando nós falamos de missões, nós entendemos que a igreja é chamada a adorar ao Senhor. Salmo 156, todo ser que respira louve ao Senhor. Nós somos chamados a adorar a Deus. E missões é uma das formas de adorar a Deus. Não é a única forma, mas é uma das formas, né? Tem uma frase ali que eu coloquei, talvez que reflete um pouco o meu pensamento aqui nesta manhã. Missões é a obra física mais espiritual que podemos fazer. Para isso, é preciso estar próximo de Deus, comprometido com santidade, jejum e oração. Isso talvez explique o porquê poucos crentes e poucas igrejas têm amado missões. Porque para fazermos missões, para adorarmos a Deus através de missões, nós precisamos estar muito próximo do Senhor. Porque senão nós não teremos o ânimo, a empolgação para ir à rua e não teremos empolgação e ânimo para também ofertar. Então, missões, ela é bem espiritual. E eu quero explicar aos irmãos esta manhã, nós falaremos sobre 2 pontos. Sobre missões, o que iremos ouvir nesta manhã? Primeiro, vamos estabelecer os fundamentos, o básico, os primórdios do meu entendimento, do que eu entendo que a Bíblia fala sobre missões. E para a igreja crescer e entender isto, depois de entender os fundamentos, nós iremos falar sobre definir alguns termos, o que é missões, o que é evangelismo e o que é obra social, porque nas igrejas que eu tenho passado, né, eu vejo uma confusão muito grande. E esta mensagem é uma mensagem simples. Eu pensei em trazer outro tipo de mensagem, porque eu sei que a igreja aqui é uma igreja de muitos anos. Mas com certeza tem pessoas recentes, tem pessoas novas, pessoas chegando, e precisa ter coisas bem definidas sobre missões para realizar a obra do Senhor. Então, estabelecendo os fundamentos, nós iremos falar 3 fundamentos aqui. Primeiro, qual é a motivação para você realizar missões? Segundo, o porquê fazer missões? E terceiro, a importância de fazer missões. Então vamos aqui, o porquê você deve ser motivado, ou o que te motiva a fazer a obra missionária. Nós precisamos entender que o ensinamento
básico está lá em Marcos 16, 15. Vamos abrir as nossas Bíblias para Marcos 16, 15. Aqui eu encontro a motivação, o que me leva a fazer missões, o que mexe comigo. Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, aqui é uma ordem, aqui é um imperativo. Deus está nos dando uma ordem. Jesus diz essas palavras depois que ele tinha cumprido o seu ministério, ele já tinha morrido, ele tinha ressuscitado. É um assunto que ele toca depois da ressurreição, mostrando que isso era o clímax do pensamento dele. Não é algo que ele deixou de canto, não é algo que era para ser feito porque a igreja faz missões, não era para ofertar porque eu sei que tem que ofertar, mas isso aqui era o clímax dos pensamentos de Deus. E nós veremos isso muito bem hoje à noite. Hoje à noite eu quero focar um pouco mais de luz nisso aqui, nessa motivação. Mas primeiro nós precisamos entender que nós fazemos missões, ou devemos fazer missões, porque é uma ordem dada pelo nosso Deus e pelo nosso Salvador e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, abra também em Atos, capítulo 1, versículo 8. É aquele texto conhecido, que também Jesus diz novamente aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, depois de ter pregado aos espíritos em prisão, depois de estar cônscio de toda a sua grandeza, da sua majestade. Então ele diz assim aos seus discípulos, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Meus queridos, nós fazemos missões porque Deus mandou. Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. Deus é aquele que pode mandar. Se você tem juízo, se interesse por missões, estude deste assunto, aprenda deste assunto e veja o que Deus está interessado em fazer neste mundo. Não na sua vida, não só nesta igreja, mas o que Deus está interessado em fazer no mundo. Deus manda fazer missões. As pessoas devem ser notificadas que o Criador delas fez um sacrifício para salvar elas. As pessoas devem ser informadas que o Criador delas morreu por amor a elas. Ser crente, meus irmãos, é trabalhar, é obedecer a Deus. É difícil entendermos, talvez falaremos um pouco aqui para frente, é difícil entendermos um cristão que não se preocupa em obedecer o seu Deus, o seu Criador. Você precisa entender que para você deitar e pegar no sono, para você dormir de verdade, você precisa estar obedecendo a palavra de Deus. E o assunto desta manhã é missões. Você tem a motivação certa sobre missões? Porque eu vejo que existem motivações erradas que levam as pessoas a fazer missões. Muitos estão fazendo missões porque o inferno existe. Pastor, o inferno é real, e é real. O inferno existe, então as pessoas vão evangelizando para que as pessoas não vão para o inferno. Lógico, é isso que nós queremos. Este é o resultado positivo da obra missionária. Pessoas se convertendo, indo para o céu e, consequentemente, escapando do inferno. Mas a nossa motivação não é que o inferno existe, nem que o diabo quer levar elas para lá, que o diabo é real. A nossa motivação é Cristo. Meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas que saem como missionários, até mesmo pessoas da igreja que vão evangelizar. E aí, depois de pregar o evangelho, de entregar 200 folhetos, ele deixa de carregar o folheto no carro. Ele deixa de carregar, de pôr o folheto na mesa do seu escritório ou no balcão do seu estabelecimento.
Porque as pessoas pegam os folhetos, mas não vão para a igreja. As pessoas recebem um convite, mas não aparecem no culto. Meus irmãos, se a nossa motivação se encontra aqui, neste mundo, nós somos infelizes. Se a nossa motivação não é ter obediência, não é ser um filho que agrada a Deus. Nós fazemos missões porque Deus mandou. Este é o motivo real. Eu tenho deparado com pessoas que vão para a igreja, sabe por qual motivo? Eu conheço muitas, não é uma, nem duas e nem três, não. Muitas pessoas que vão para a igreja com medo do diabo. As pessoas, essa é a pregação pentecostal. O pastor chega lá, ele fala assim na hora da visita, o diabo está atrás dessa cortina aqui. A pessoa, por medo do diabo que está atrás da cortina, ele vai para a igreja. Por medo do diabo que vai entrar através do marido descrente, ele vai na igreja. Eu não conheço, pastor, o senhor conhece alguém que foi salvo pelo medo de Satanás? Tem alguém no céu por medo do diabo? Alguém foi para o céu por medo do inferno? Não. As pessoas vão para o céu porque elas acreditam em Jesus Cristo como Deus e Salvador delas. E nós temos muitas pessoas tendo motivações erradas para fazer algo bom, que é missões. Porque Satanás, quando não consegue que a igreja faça algo errado, então a igreja faz algo errado, algo certo com a motivação errada. Então, e tem muitas pessoas, muitos missionários, talvez que visitam este púlpito, que estão fazendo algo maravilhoso, mas a motivação está errada. Estão fazendo missões, mas o foco está nas pessoas, o foco está no diabo, o foco está no inferno e não em Cristo. Fazendo a melhor coisa do mundo, com a motivação errada. Eu quero que você entenda que se você é um filho e não se preocupa em ser um filho obediente, então você precisa meditar muito sobre a sua fé. Por que fazer missões? Por que fazer missões? Porque é o método que o Deus soberano escolheu para salvar pessoas. Um Deus soberano escolheu para salvar pessoas realizando missões. Meus irmãos, eu creio na soberania do Senhor Deus. Eu olho na página da Bíblia e creio nisso. Abra lá a tua Bíblia para Romanos. Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Certa vez uma pessoa disse para mim, pastor Olavo, o senhor crê na eleição? Eu disse, creio. Então não precisa evangelizar? Eu falei, mas onde você tirou isso? Porque aquele que é eleito tem que crer. A gente não é salvo por eleição ou por predestinação. Nós somos salvos pelo crer. Aquele que crê será salvo. E o objetivo do evangelismo é muito além do que crer. O objetivo do evangelismo é o que falamos agora. É você ser um filho obediente. É você fazer com que Deus, o Pai, tenha prazer em você. Assim como Ele teve na vida de Jó. Olha que Satanás chega na presença, como eu imagino, Deus lá com o peito estufado. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, desvia do mal. Deus tinha prazer naquele adorador. Nós fazemos missões, meus irmãos, porque é o seguinte, nós vamos morrer, e quem vai ficar aqui no seu lugar para testemunhar de Deus? Quando o pastor Luciano for para o céu, enquanto muitos irmãos aqui forem para o céu, quem vai ficar aqui proclamando as verdades de Cristo? Sabe como Deus tem novos adoradores? Através da obra missionária. A obra missionária traz novos adoradores a Deus. Nós temos visto muitas igrejas, pastor, em São Paulo, capital, muitas igrejas pequenas fechando. Igrejas com patrimônios enormes, sem patrimônio de vidas, sem pessoas. A obra missionária fracassou. Os filhos dos crentes não se tornaram crentes. E os crentes não evangelizaram. Deus foi perdendo adoradores daquela igreja local.
Porque este é o papel da igreja. Proclamar com maior intensidade possível a glória de Deus, as bondades que se encontram em Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus, na sua soberania, Ele poderia estabelecer qualquer método para salvar pessoas, mas Ele estabeleceu que um homem deve falar para o outro homem de Deus. Olha o que está aqui em Romanos 10, versículo 13, 14 e 15, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem não é salvo é porque não invoca de coração. Porque a Bíblia afirma, enquanto a Bíblia afirmar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, eu vou crer nisso. Se alguém não é salvo, é porque não invocou de verdade. Essa palavra invocar é se derreter, essa palavra é insistir, é algo que você faz com muita convicção. Não é simplesmente, Deus salva, fecha o olho, Senhor, me leva para o céu. Não. Invocar não tem a ver com entendimento intelectual. Invocar tem a ver com algo que te incomoda, que martela na sua cabeça. Algo que você persiste, persegue e não deixa de perseguir. Quando você faz uma oração com total convicção de Cristo e da sua pecaminosidade, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora ele explica missões. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Então, como que alguém vai invocar de coração se ele não crê? Mas por que ele não crê? Ele responde: e como crerão se não há quem pregue? Se não existe pastores pregando de salvação, se não existe missionários pregando de salvação, como as pessoas crerão? Se os pastores só pregam de crescimento, se os pastores só pregam de prosperidade, se só se prega de cura ou de dons, como as pessoas se converterão? É por isso que a palavra salvífica é algo que tece toda a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento. Olha o que diz aqui, versículo 14 ainda. E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, de trás para frente, para as pessoas crerem, para as pessoas ouvirem, o que precisa? Alguém ser enviado. Porque, na verdade, a questão aqui é contrária. Para as pessoas crerem, elas têm que ouvir. Para elas ouvir, alguém tem que ir. Para alguém ir, a gente tem que enviar. É assim que missões. É por isso que fazemos missões. Porque se nós não formos, as pessoas não se convertem. Porque os satanistas não vão entrar nesse templo. Sabe, as prostitutas da cidade não virão aqui, elas vão se achar indignas de entrar aqui. Sabe, meus irmãos, aqueles que estão perdidos aí, eles têm vergonha de entrar num templo. E é por isso que Deus fala lá, e nós já acabamos de ler, em Marcos 16:15, como que começa? Ide. Não é convide para o culto, é ide. Não é faça programações para eles virem, é ide. É para você ir, é para você perseguir. A responsabilidade não é deles vir, é de quem conhece a Deus de ir até lá. E é aqui a responsabilidade. Ele não fala como crerão se eles não entram na igreja. Como crerão se não enviarmos pessoas para falar? É por isso que estamos falando de missões. Nós não podemos confundir evangelismo, é você falar de Deus, convidar para alguém vir na igreja. Isso é evangelismo. Evangelismo, você compartilha o seu Deus com a pessoa. Isso é evangelismo. Missões não. Missão é você ir ou mandar alguém ir. Missões é ide. Evangelismo é outra coisa. É por isso que no segundo ponto nós vamos falar disso. O apóstolo Paulo, sem dúvida, é um apóstolo que mais tem versos que falam sobre a soberania de Deus. Abra a tua Bíblia para Tito, capítulo 1, verso 1. E este apóstolo, ele é o apóstolo mais missionário.
Porque desde pequeno, a gente aprende o que de Paulo? As viagens missionárias. A gente não vê viagem missionária de Mateus, a gente não vê viagem missionária de Lucas, nós não vemos viagem missionária de Tiago, mas nós estudamos desde pequenininho viagem missionária do apóstolo Paulo. E, na verdade, na cabeça de uma criança, ele é muito mais apresentado como missionário do que como apóstolo, ainda que ele era um apóstolo missionário. E o que esse apóstolo diz? Como ele vê missões? Nós falamos Romanos, que Paulo escreveu, mas olha aqui Tito, capítulo 1, verso 1. Ele se apresenta assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para fazer o quê? Promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. O objetivo dele era promover. A palavra promover é algo que ninguém está vendo, algo que de repente está aqui atrás, eu agora mostro para todo mundo. Promover é mostrar para todos. Algo que está no canto, escondidinho, algo que está ali, ninguém vê, eu pego, coloco aqui em cima e mostro para todo mundo. Missões é você promover a fé no coração das pessoas. Lógico que nós entendemos que nosso papel é falar, e quem promove mesmo é o Espírito Santo. Quem vivifica a palavra pregada é o Espírito Santo. Mas essa palavra, para ser vivificada, Deus manda, pregue. Pregue. Pregue, porque as pessoas estão adorando o diabo, enquanto elas poderiam estar adorando a Deus. Elas estão adorando a estátuas, enquanto poderiam adorar Deus vivo. Estão adorando imagens que não ouvem, imagens que não veem, imagens que não falam, enquanto poderiam estar adorando um Deus que conversa com elas, um Deus que as escuta, um Deus que atende as orações delas. Nós precisamos entender, meus queridos, que o nosso papel é promover a fé. E nós aqui, eu entreguei a minha vida a Cristo quando eu tinha 17 anos de idade. Mas eu tenho visto muitos que são convertidos muito mais tarde. Alguns são convertidos depois que perderam a saúde e não pode mais ser um missionário ou não pode ser um pastor. E nós precisamos ter e prestar atenção. Que nós precisamos levar o Evangelho para que aquelas pessoas que não sabem que tem fé dentro delas, que aquela fé que está escondida, guardada, possa ser promovida no coração dela, para que elas creem em um Deus verdadeiro, em um Deus vivo. Eu quero falar aqui que a importância de fazermos missões. Eu tenho que caminhar aqui rápido, mas de uma forma breve. Nós devemos fazer missões. A importância de missões é porque Deus tinha um filho só, e Jesus foi um missionário. Deus não fez Jesus ser um pastor. Deus não fez Jesus ser um comerciante. Ele ia ganhar muito dinheiro se fosse, porque ele podia criar pão do nada. Não ia gastar com matéria-prima. Podia abrir uma empresa, uma peixaria. Ele sabia onde os peixes estavam. Ou de repente até um banco, né? Porque ele tirava até moeda de dentro do peixe. Mas Deus não fez nada disso. E se ele tivesse aberto algo, né? A água tem demais, ele sabendo transformar água em vinho, ia ficar rico rapidinho. Não precisava andar a pé, ia andar de manga larga, cavalos do Egito, árabe. Mas não. Ele foi um missionário. Por quê? Porque Deus quis. E quando eu falo que Deus quis, porque Deus o Pai quis e Deus o Filho quis. Porque Jesus quis. Missionário, pastor, é um missionário. Abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 1. Lucas 8, 1. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena,
da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Meus irmãos, isso aqui é ser um missionário. Jesus ia de cidade em cidade, anunciando o evangelho. Isso é ser um missionário. É alguém que está de lugar em lugar, com o único propósito das pessoas ouvirem de Deus. Quando as pessoas ouviram, o propósito não é converter, não é aceitar. Esse é o resultado bom desse propósito, mas o propósito não é esse. Tanto é que Jesus fala, ai de ti, Betsaída, ai de ti, Carmezim, porque se Sodoma e Gomorra tivesse operado os milagres que em você foi operado, muitos teriam se convertido. O propósito não é, o propósito é anunciar, o propósito é proclamar. Não dá tempo de eu entrar aqui, mas uma das falhas que nós temos como missões é que a gente escolhe quem a gente quer salvar. A escolha é de Deus. Nós temos que evangelizar todos. A gente está evangelizando uma pessoa pela 20ª vez, e enquanto um parente nunca foi evangelizado por você. Você está evangelizando a mesma pessoa pela 30ª vez, mas aquele sobrinho nunca foi evangelizado pela sua boca. Sabe? Nós precisamos entender que o papel nosso é falar. Falar. Anunciar as grandezas de Deus, falar que Deus fez um sacrifício por ele. O sacrifício foi o seu filho. Agora, Jesus está fazendo isso aqui por quê? A pergunta que eu faço quando eu vejo Jesus indo de cidade em cidade, aldeia em aldeia, sabe o que eu pergunto na minha cabeça? Mas Deus não poderia mandar os anjos ir? Mas Deus, na sua soberania, na sua inteligência, Ele decidiu assim, que não é para o anjo pregar, mas é para o homem pregar. Ele escolheu. Não cabe eu questionar. Que loucura! A criatura questionando o Criador. Por que ele faz as coisas do jeito que ele faz? Quando eu olho aqui, meus irmãos, essas mulheres ajudando Jesus com os seus bens. Jesus pegando dinheiro de mulher, ajudando com os bens. Por que ele deixa? Porque ele podia, qualquer coisa que ele tivesse necessidade, ele podia criar. Por que ele deixa as mulheres ajudar? Eu só chego a uma conclusão inteligente. Porque Jesus deixa essas mulheres cuidar dele com os bens delas. Não é porque ele precisava, mas é porque essas mulheres precisavam se sentir útil. Essas mulheres precisavam ver que a vida delas poderiam ser relevantes na obra de Deus. Eu não acredito que essas mulheres estão fazendo isto porque Deus precisa, mas porque elas entenderam que elas precisam ter uma causa. Elas precisam entender que isto é adoração a Deus. E é por isso que nós, hoje, como igreja, dizimamos e ofertamos, porque entendemos que isso é adoração. Porque, na verdade, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Mas nós precisamos entender que isto revela o coração do adorador. Depois nós vamos tratar um pouquinho mais disso. Então, meus irmãos, quando falamos de missões, nós precisamos ter essas bases, esses fundamentos bem definidos. Né? Quais são os fundamentos? Né? Qual é a motivação? É que Deus deu uma ordem. O porquê fazer missões? Porque este é o método que Deus escolheu para salvar pecadores. E precisamos entender qual que é a importância disto, de fazer missões, porque Deus teve um filho só e fez dele um missionário. Precisamos definir aqui sobre missões. Quando fala de definir missões, nós precisamos entender o que significa missionário. Você precisa entender que ser missionário é diferente de ser evangelista. Missionário é alguém que foi separado, alguém que tem um chamado de tempo integral, alguém que está abrindo mão de ficar com o seu pai e com a sua mãe, alguém que está abrindo mão de criar os filhos nas melhores escolas ou de morar na cidade que ele quiser. Missionário é alguém que abriu mão das suas vontades para estar aonde Deus tem vontade que ele fique. Então, a primeira característica que eu vejo como missionário é alguém de tempo integral.
E se esse missionário talvez não é de tempo integral, que talvez não seja talvez por algum motivo financeiro, mas por pouco tempo ele corre ali, qual o apóstolo Paulo fez tenda, alguns meses, mas a vida predominante de Paulo não foi fazer tenda. Ele foi um missionário de tempo integral. Né? Então nós precisamos entender que missionário não é só alguém de tempo integral, mas alguém que teve um preparo físico, um preparo emocional, um preparo espiritual, um preparo intelectual para servir. Eu tenho visto muita gente de tempo integral, mas muito missionário, quando começa a passar por problema na igreja ou no campo, desiste. Muitos missionários, eu vou servir nos índios. Aí, primeira picada lá que o filho sofre de cobra, acabou o chamado, vamos para a cidade, vamos procurar outra. Sabe? Missionário, irmãos, é um preparo físico, espiritual, emocional, intelectual para servir a Deus. Falta missionário com essas qualidades, com esse perfil. Essa é a história da igreja, não só da igreja bíblica, mas há 500 anos atrás, quando você começa a olhar a história da igreja na Europa, a evangelização dos Estados Unidos, você vê sempre missionário indo aonde não tem igreja. Eu sei que existem vários tipos de missionários, nós estamos falando aqui do que predomina. A gente precisa entender que o missionário tem uma confirmação pessoal de Deus e, de repente, ele tem para ficar em um determinado lugar. Certa vez, há alguns anos atrás, chegou um missionário na nossa igreja em Luiz Antônio, chamado Agenor. E ele disse assim: pastor, eu estou precisando de sustento para abrir uma igreja lá em Rio Branco, no Acre. Eu falei: pastor Agenor, missionário Agenor, poucos lugares do Brasil é tão evangelizado como Rio Branco, no Acre. O senhor vai abrir tanto lugar sem igreja, rapaz. O senhor está querendo ir justo para o Acre, em Rio Branco ainda. Ele falou: pastor, Deus me mandou para lá. Aí eu falei: pastor, nós vamos te ajudar, só por causa dessa frase. A responsabilidade é do senhor. Porque pelo estudo, pela estatística, não é o lugar aonde eu penso em sustentar o missionário. Mas se o senhor está falando que Deus te mandou para lá, se eu acreditar no senhor, eu não perco nada. Agora, se o senhor está falando que é Deus e eu falo que não, aí o problema é comigo. Porque a igreja é um lugar para ouvir os missionários. Se os missionários não puderem falar na igreja, vão falar onde? Né? Então, mas em regra geral, o que nós temos na palavra de Deus é que o missionário, ele sai para pregar aonde Cristo ainda não foi anunciado. É o que nós lemos em Romanos 15. Sabe, quando nós olhamos para Romanos 15, foi lido aqui, o apóstolo Paulo sai de Jerusalém até Ilírico. Só para os irmãos entenderem, Ilírico hoje é conhecido como Bósnia. É 3.300 quilômetros. Ele vai a pé. A gente não vê Paulo, né, depois de convertido, andando de cavalo. Acho que ele ficou mais pobre. Porque só anda de cavalo antes da conversão, né? Depois é só como prisioneiro, isso e aquilo. São 3.300 quilômetros. Em um lugar de terreno de montanha, ele vai a pé, pregando o evangelho de cidade em cidade, até chegar na Bósnia. Passa 5 países hoje. Hoje são 5 países, Jerusalém até a Bósnia. E isso pegando o caminho mais curto, que a gente não sabe se foi o que ele pegou. É isso, irmãos. Missões está na Bíblia. Nós vivemos uma época onde a igreja muitas vezes não entende o que é um missionário. E muitas vezes eu tenho percebido que nem o missionário sabe o que é ser missionário. É incrível. Mas eu recebo como pastor muitos missionários que não sabem o que é ser missionário. Sabe, algumas coisas acontecem, engraçado, curioso, na obra missionária. Porque muitas vezes o missionário, ele tem um chamado para ir para a África. Mas ele não quer viver na África como africano. Ele quer viver como um brasileiro na África. Ele quer carregar o padrão de vida, o costume de tomar café, o costume de ter manteiga na mesa. Ele quer viver um brasileiro na África. Assim como acontece aqui muitas vezes, nem toda regra tem as suas exceções.
Mas é difícil você ver um americano que veio para evangelizar o Brasil vivendo igual brasileiro. Você vê americano evangelizando o Brasil vivendo igual americano. Certo? Paulo faz de tudo para com todos, para alcançar a todos. Estou resumindo aqui. A gente tem missionário que quer evangelizar a Índia, mas não quer viver na casa do indiano, de madeira não. Ele quer evangelizar a Índia, mas quer viver igual brasileiro na Índia. Sabe, irmãos, o tempo aqui se deu, mas nós precisamos entender os parâmetros que a Bíblia nos dá. Quando o apóstolo Paulo ele fala, eu vou até Roma, ele vai lá para quê? Para ser enviado para onde? Para a Espanha. Eu vou até Roma, desfrutar da vossa comunhão, espero ser encaminhado por vocês para a Espanha. Então ali eu falo assim, a igreja tem que pagar passagem de ida. Não estou tirando a responsabilidade nossa de sustentar. Só que a responsabilidade de sustentar é preocupação de quem? Da igreja. A preocupação do missionário é como chegar no campo que está precisando. Aí o missionário está preocupando com a parte da igreja. Sabe que a igreja vai sustentar? E a igreja está preocupada com a parte do missionário. É igual ao casamento, né? A mulher está preocupada, se o marido me amar, eu vou ser submissa. Ah, pastor, eu não amo, porque como é que vai amar uma mulher submissa? Cada um tem que preocupar com a sua parte. O marido preocupa com amor, a mulher com submissão, e se um não fizer, faça por amor a Cristo. Cristo é motivação novamente para o casamento dar certo. Não é submissão e nem amor. A motivação para o casamento durar é Cristo. Eu perdoo por causa de Cristo, eu passo por cima por causa de Cristo. Essa mulher é imperfeita, o marido é imperfeito, faz isso, aquilo, mas por causa de Cristo eu aguento. Se Cristo não tiver sabe, irmãos? Não tiver. Então, quando eu vejo a obra missionária, o papel do missionário é se preocupar em ir. O papel da igreja é se preocupar em enviar e sustentar. E o papel do pastor é unir igreja e missionário. Sabe? E nós temos visto tantas barbaridades na obra. Missionário, ele não está preocupado em ir, ele quer construir 2 casas de aluguel para depois ele ir para o campo. Que ele quer viver de aluguel, de casa. Se Deus deu condição, tudo bem, faça. Mas na Bíblia, a gente vai para o campo missionário porque a gente vê uma urgência. Nós vemos uma necessidade imediata. Eu não tenho tempo para ficar 1 ano para construir 2 casas de aluguel. Pessoal, pastor, eu vou para o campo missionário, eu amo missões. A Índia está morrendo. Eu vou para lá daqui 2 anos. Se a pessoa vai se preparar teologicamente, tudo bem. Não, mas a pessoa já está preparada teologicamente. Não, então você não ama. Se seu filho estiver morrendo afogado, você vai pular depois da janta na água? Depois da janta você vai pular ou é na hora? Meus irmãos, nós muitas vezes temos vivenciado. A igreja não sabe, né, avaliar os missionários. O missionário não sabe que o papel dele é ir. A igreja muitas vezes está se preocupando quem vai ajudar, ao invés de preocupar com o papel dela, quem vai sustentar. Os pastores muitas vezes não têm esse privilégio de entender que o objetivo é unir. Nós precisamos entender, cada um tem o seu papel de forma bem definida. E não deu tempo de eu falar que muitas vezes nós temos confundindo obra missionária com obra social. Sabe, semana passada tivemos a visita, 2 semanas atrás tivemos a visita de um pastor ali em Luiz Antônio. Esse pastor é um pastor novo, jovem, inteligente. Irmão, a mensagem profunda. Mas ele foi lá, ele se preparou vários anos para ser missionário entre os índios. É um pastor de muita qualidade. Mas ele foi ali para pedir sustento. Porque agora ele está coordenando um asilo que tem 6 famílias morando nesse asilo. Não estou falando que a igreja não pode fazer. Mas isso não é obra missionária, isso é obra social. A igreja pode ajudar quantos asilos, quantos orfanatos quiser. Mas a obra social é uma coisa, a obra missionária é outra. Sabe? Eu não tiro dinheiro de missões para a obra social.
Até mesmo porque se eu tirar dinheiro de missões ou de dízimo para obra social, quem está fazendo obra social é quem? É Deus, não é eu? Quem tem que fazer caridade? Quem que é? Quando Jesus diz lá em Mateus 6, ao deres esmola, faça assim, assim, assim. É para o homem dar esmola, não é para a igreja dar. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós estamos sustentando pessoas que devem ser sustentadas, mas isso não é missões. Ah, mas é um missionário. Deixa eu te explicar, a gente tem muito missionário sendo sustentado para fazer coral, missionário para ensinar violão, missionário que está na igreja para isso ou para aquilo outro. Não estou falando que... Mas, irmãos, missões é aqueles que estão indo para falar do Evangelho. Eu ia dizer que na nossa igreja nós tivemos 2 missionárias. Tive a missionária Paula e a missionária Cida, que hoje está em Asa Socorro. Foi erros que eu cometi no ministério. Eu me vi fraudando a obra de Deus. Uma pessoa, a missionária Cida hoje, ela trabalha em Asa de Socorro, evangelizando o povo ribeirinho. Está ali evangelizando crianças e adultos. Eu peguei aquela mulher, coloquei numa jaula, porque Luiz Antônio é pequenininho. E comecei a colocar nela serviço, que era para minha esposa fazer, que era para mim fazer, que era para os membros fazer. A igreja não crescia. Porque os membros se convertiam e ficavam no banco. Não precisava dar aula, porque tinha uma missionária para dar aula. Não precisava visitar os membros, porque o missionário eu coloquei lá para ele visitar a igreja. Até o dia que Deus, através daquela pregação da Ibres lá, que Deus falou assim, isso aqui é um instrumento poderoso na mão de Deus. Eu achei que eu estava fazendo bem para ela, porque nós dois tínhamos um casamento ministerial muito bom. Mas eu vi, Deus chamou ela, irmãos, para ir até os perdidos, aonde eu não podia ir. Ali no Luiz Antônio eu sacrifico um pouquinho, eu ponho os irmãos para visitar, para entregar folheto na rua, mas a gente alcança ali. É difícil, mas a gente vai. Mas aonde ela está agora, já são mais de 5 anos que ela está lá. Ah, irmão, é uma benção. É ali que Deus quer ela. É onde o evangelho não foi pregado, foi anunciado. Vamos colocar em pé, vamos orar? Vai chamar o pastor Carlos Neto para fazer uma oração para nós. Som. Oi. Obrigado, pastor. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus querido, antes de mais nada, nós queremos adorar o Senhor. Adorar o Senhor porque o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador. E o Senhor, na tua onisciência, colocou cada um no seu devido lugar, estabeleceu de forma tão clara para nós aquilo que quer que fazemos. E às vezes nos confundimos, e às vezes nos perdemos pelo caminho, muitas vezes, porque na nossa incredulidade, acreditamos que podemos fazer algo melhor que o Senhor. Mas nesta manhã fomos alertados pela tua palavra. Ouvimos a voz do pastor, usado pelo Senhor, para nos lembrar, Pai querido, desse ministério tão importante que temos em mãos, como igreja, de fazer missões. Senhor, eu quero crer que há nesta manhã aqui presentes, irmãos e irmãs, que foram separados pelo Senhor para esta obra. E eu estou esperando no Senhor que uses este dia para tocar em seus corações. Estou esperando no Senhor que desperte nossos corações para a nossa tarefa de contribuir, de usarmos nossos recursos em prol da obra que o Senhor tem feito, não só aqui, mas ao redor do mundo inteiro. E eu quero esperar e crer no Senhor que o Senhor está fazendo isso já, ensinando-nos, alertando-nos, instruindo-nos, direcionando-nos, para, como ouvimos no começo da mensagem, sermos obedientes ao Senhor, porque a nossa motivação maior não são os homens, é o Senhor que nos enviou. Obrigado pela vida do pastor Olavo, pela vida da Carol, suas filhas. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe, por favor, este casal, essa família, e use eles, ó Deus, no ministério, use eles entre nós neste dia. Esta é a nossa oração, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém.